bem-vindos ao nosso canal YouTube, como Falando Nisso de hoje. E a pergunta de Ricardo Slo. Caro Christian, o que é demanda, alienação e desejo em Lacan? Bom, são três conceitos fundamentais no Lacan. Em verdade, a noção de desejo estava presente em Freud a partir da ideia de Wunsch, né? O sonho é uma realização de desejo, mas desejo como Wunsch. O Lacan traz para a psicanálise um aprofundamento dessa noção ao falar do desejo como Begierde, como a Hegel falava do desejo. E junto com essa apropriação hegeliana, vem a ideia de que o desejo é um processo que passa por momentos de alienação. Alienação tem dois sentidos principais. O primeiro é a Entäußerung, né? Ou seja, a exteriorização. Então a gente pode dizer que o desejo está alienado no sentido de que ele está exteriorizado no outro, ele está projetado no outro, ele está depositado no outro. Então eu o critico porque no fundo não consigo reconhecer o meu desejo ali, mas ele está em forma alienada. Mas também a alienação se diz Entfremdung, ou seja, estranhamento. Ou quando eu me encontro com o desejo e eu não consigo perceber que ali há um desejo. E eu então frequentemente atribuo isso ao desejo do outro. Então nós temos aí uma segunda forma de alienação, que é uma forma que o Lacan vai postular como, de certa maneira, universal. Isso ele também toma do Hegel a partir da leitura que ele faz por um comentador do Hegel chamado Kojève. Ou seja, o desejo humano é o desejo do outro. É o desejo do outro. E aí nós chegamos a um ponto de convergência das duas figuras fundamentais da alienação, né? Que é essa ideia de que o nosso desejo é possuir o desejo do outro. É possuir o desejo do outro naquilo que do desejo do outro se objetiva. Existem então formas de objetivação do desejo. Na imagem, na pessoa, no gozo, mas fundamentalmente essa alienação estrutural tem que ver com o fato de que o desejo se aliena em significantes, ele se aliena na linguagem, ele se aliena em enunciações e enunciados, ele se aliena nas trocas sociais e nas formas simbólicas que são sobredeterminadas pela linguagem. Então a gente pode dizer assim, o que é a demanda, senão esse estado de alienação do desejo, em que ele deixa de ser um processo metonímico, que vai se deslocando em relação a uma falta que aparece a cada montagem significante, porque um significante está articulado a um significado, ele se encadeia com outro significante, que tem um outro significado, e nós, na demanda, tentamos estabilizar essa relação entre significantes e significados, e entre os significantes e a sua significação. Por isso, a nossa alienação na demanda é uma alienação na significação da demanda. Ou seja, o que o outro está pedindo de nós. Aqui vem uma precisão teórica, ou seja, a demanda não é o pedido, mas é justamente aquilo que de inconsciente atravessa e condiciona os pedidos. Então, no seminário 19, Lacan vai formalizar a estrutura da demanda, dizendo é uma volta, é um processo de retorno sobre si mesmo em forma de um touro, né? Onde a cada vez você tem um pedido, né? Eu peço que você recuse aquilo que eu te ofereço, porque não é isso. Então, uma demanda tem 4 tempos. O tempo do pedido, o tempo da recusa, o tempo do oferecimento e o tempo do não é isso. Então toda a demanda está marcada por um reencontro com um não é isso. E não é isso de novo, e não é isso mais uma vez. Então, no momento em que a demanda gira, ela vai construindo no seu vazio central uma espécie de perímetro interno, que em topologia a gente chama de alma, e que a gente pode associar então com o processo do desejo. A análise ela visa, sobretudo, desalienar o desejo da demanda, separar o desejo da demanda. Fazer com que ali onde eu neuroticamente identifico o meu desejo com a demanda do outro, se produza uma separação. E ali onde eu reconheço o desejo do outro, eu me separe dele em relação à demanda que eu coloco em circulação. Esse desmembramento, essa separação é o objetivo, é o horizonte de conclusão de uma análise.
O ponto central nesse processo de alienação é justamente o que já falamos aqui em outro falando nisso, o objeto A. Não é por outro motivo que ele é objeto que é causa do desejo, mas também condensador de gozo. Ele adquire essa dupla função. É importante marcar então que esse processo de desalienação, ele requer condições, ele requer um trabalho de interpretação, de escuta, um trabalho de separação de si, em dois planos relativos ao reconhecimento. É passar do desejo de reconhecimento, que é o desejo egóico, o desejo de ter a sua imagem amada pelo outro. A figura fundamental da demanda é o amor, né? Onde a gente fala em demanda, a gente vai falar em amor. Então a gente tem neuroticamente essa demanda de ser reconhecido e que a análise vai inverter, vai dialetizar e transformar no reconhecimento do desejo. Então, do desejo de reconhecimento ao reconhecimento do desejo. A segunda figura, muito importante nesse processo de separação entre desejo e demanda, esse processo de desalienação, é justamente aquilo que não pode ser reconhecido, aquilo que fracassa em ser reconhecido. Então, a diferença sexual, a castração, o vazio, todas essas figuras que o Lacan vai trazer à baila para pensar o final do tratamento e a dissolução da transferência, tem uma relação íntima com esse limite do que podemos reconhecer, mas que não obstante faz parte da nossa experiência. Quem tiver interesse em desenvolver essa questão, eu recomendo dois seminários do Lacan, o seminário 5, as formações do inconsciente, e o seminário 19, ou PIR, que são dois momentos muito distintos da teorização lacaniana. Posso ainda sugerir a vocês um trabalho muito agudo de comentário da relação entre desejo e demanda, numa parte mais avançada do Lacan, que é um texto chamado L'étourdi. Então há esse comentário do meu xará, Christian Firenz, né? Lecture de L'étourdi, Lacan 1972, que saiu pela Harmattan, e que é um texto, vamos dizer assim, definitivo em termos de comentário sobre a relação entre desejo, demanda e alienação. Separem-se, reinvistam, alienem-se e se desalienem do Falando Nisso, se inscrevendo aqui no Aqueronta Movebo. Até a próxima.